Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Laudato Si, parágrafo 209. Nos países que deveriam realizar as maiores mudanças nos hábitos de consumo, os jovens têm uma nova sensibilidade ecológica e um espírito generoso, e alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente. My message is that we'll be watching you. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you? Seria este o espírito generoso encontrado nos jovens que foram doutrinados na escola da nova ordem mundial? Uma jovem que nada sabe de um país como o Brasil, por exemplo, e vocifera palavras de ódio, nascidas da ignorância sobre o que realmente acontece nas mais variadas culturas e políticas ambientais implantadas em países como o nosso, que é inclusive exemplo para todos os demais, enquanto pela avidez dos chamados senhores do mundo tem constantemente sido acusado de ser o vilão do mundo? Será deste tipo de jovem mimada, criada em berço de ouro e apoiada por aqueles que com interesses obscuros a usam para atingir seus objetivos? Que faríamos com o nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor? Esta é uma afirmação que requer toda a consideração nestes tempos onde, mais que a destruição do meio ambiente, a violência é de longe o principal algoz do ser humano. Não por acaso, a segurança está entre os principais requisitos do povo em cada novo pleito eleitoral. Não segurança em face à degradação do meio ambiente, mas em face da criminalidade que cresce assustadoramente e tira a paz de bilhões de pessoas. Laudato Si, parágrafo 213. Vários são os âmbitos educativos: a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese e outros. Se estamos falando de pluralidade de crença e respeito mútuo entre as várias crenças, por que apenas a catequese faz parte do âmbito educativo? Não seria muito mais razoável citar a Bíblia, que é aceita por todas as crenças cristãs? Não seria muito mais prudente, pelo menos, considerar as várias escolas bíblicas dominicais, escolas sabatinas e as várias outras que em números totais superam a catequese em participação? A verdade é que, embora não a confesse, a Igreja Católica não reconhece a autoridade das demais igrejas. Aliás, nem as considera como irmãs. Em sua soberba pretensão, levanta-se como se fora a mãe de todas as demais instituições cristãs, algo que até poderia de alguma maneira ser considerado verdadeiro, não fosse a profecia a apontá-la de forma não a recomendá-la, mas muito pelo contrário, estigmatizá-la como perigosa e abjeta. Diz o texto bíblico: a mãe das prostituições, porque os reis da terra se contaminaram com ela. Laudato Si, parágrafo 214. Tendo em conta o muito que está em jogo, do mesmo modo que são necessárias instituições dotadas de poder para punir os danos ambientais, também nós precisamos de nos controlar e educar uns aos outros. Tente adivinhar quais finalmente serão as instituições dotadas de poder para punir os danos ambientais e sob o comando de quem elas atuarão. Tente também imaginar
Sobre quem será jogada finalmente a culpa pelos danos ambientais, que certamente virão com ainda mais peso sobre a terra, quando o homem do pecado, o papado, instaurar a abominação que traz a desolação. Diz a palavra de Deus que nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Quando julgado no sinédrio, foi dito de Cristo, certamente o único ser humano que poderíamos dizer em todos os sentidos inocente. É necessário que ele morra e não pereça toda uma nação. Quando os flagelos de Deus caírem sobre a terra, por conta da persistente rebeldia contra as suas leis, os servos de Deus, que se recusarem a inclinar-se aos desmandos papais, serão acusados de trazer sobre o mundo as pragas, quando em realidade não fossem por eles e o mundo estaria muito pior. Laudato Si, parágrafo 216. A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. As experiências pessoais podem de fato contribuir em algo no esforço para renovar a humanidade, mas se tornam perigosas se não forem analisadas à luz da palavra de Deus, pois sem a palavra de Deus para nortear as verdadeiras das falsas experiências, veja-se o que ocorre hoje nas milhares de igrejas pentecostais, onde milhares de experiências miraculosas não podem ser usadas como base para a renovação de espécie alguma, devendo, aliás, ser descartadas pelo perigo que representam. So, we are blessed. We are blessed to have this man here. And this woman here. Because it's a woman, you go she. What? Huh? I feel like it's happening to me. Huh? Look. Como, infelizmente, a encíclica apresenta-se como um manual a ser seguido, mas não permite que as escrituras sejam de fato a norma e prática para tal, este será, com toda certeza, um empreendimento, e as experiências tampouco poderão contribuir em algo. Deve-se lembrar que os milagres, até há pouco condenados pela Igreja Católica, hoje acontecem da mesma forma dentro do movimento carismático, e naturalmente surge a pergunta: se aqueles milagres das outras denominações foram condenados quando ocorreram, esses não deveriam também ser? Quem dará sé? Na conte mene canto na nana condere. Na condere manassa conde nene canto que menene façai. Derrama na contempla placa some nene canto na caché. Começa a orar, levanta os braços agora e vamos orar, servos. Qual o critério, afinal, para saber quais são e quais não são válidos como milagres vindos de Deus? As pessoas que tiveram tais experiências religiosas nestas outras denominações asseguram que o que ocorreu com elas foram frutos do Espírito Santo, e as do movimento carismático também. E então, qual o critério? Pois se erramos no critério, certamente erraremos na solução do problema. À lei e ao testemunho. Se não falarem assim, não verão a alva. Até fogo do céu faz descer à vista dos homens, diz a palavra de Deus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, diz o Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 22 a 24. O texto aqui apresenta aqueles que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram curas e milagres. Mas o que lhes é dito? Nunca vos conheci. E apresenta onde esteve o erro. Praticais a iniquidade, ou seja, são transgressores da lei de Deus. A lei de Deus é um muro de proteção e a medida para saber por quem são feitos esses milagres. A lei de Deus, não as leis da igreja. Laudato Si, parágrafo 220. Implica ainda a consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas, mas de formar com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal. Se esta é a regra, a de não estar separado das outras criaturas, o que se fará aos monastérios e aos mosteiros, onde milhares de frades sempre estiveram e estão reclusos? Não seria esta uma contradição aberta a um princípio que se tenta colocar aqui? Não deveriam estes homens e mulheres estar abençoando o povo com sua sabedoria e espiritualidade? Se os homens e mulheres comuns devem ser participativos, não deveria ser muito mais o clero? Não foi este o princípio de Cristo ensinado diretamente a seus discípulos, quando disse que o fermento deveria ser misturado à massa para que esta crescesse? Laudato Si, parágrafo 224. A sobriedade e a humildade não gozaram de positiva consideração no século passado. O desaparecimento da humanidade num ser humano excessivamente entusiasmado com a possibilidade de dominar tudo, sem limite algum, só pode acabar por prejudicar a sociedade e o meio ambiente. Laudato Si, parágrafo 231. O amor, cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo, e também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Por isso, a Igreja propôs ao mundo o ideal de uma civilização do amor. Laudato Si, parágrafo 236. A criação encontra sua maior elevação na Eucaristia. A graça, que tende a manifestar-se de modo sensível, atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus feito homem chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura. No apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. A Eucaristia, que ensina a transubstanciação, arroga a pretensão de um mero homem recriar a matéria de Deus. Ensina-se que o padre, ao tocar na hóstia, a transforma literalmente em um pedaço da carne do Filho de Deus. Esta aberração pretende ainda ser um dos pilares sobre os quais a encíclica tentará vender a ideia da divinização do ser humano. Algo não só impensável, mas que certamente trará longe da solução do problema buscado, mas uma ainda maior disposição do homem ao orgulho que lhe é natural, criando um estado de coisas muito pior que o de agora, pois ensinará o homem a olhar para dentro de si, buscando a solução, quando somos todos convidados a olhar para fora de nós, para a mensagem da cruz, tal qual foram convidados os hebreus do passado, a olhar para aquela serpente no madeiro que simbolizava Cristo, aquele que um dia morreria pelos pecados de todos os seres humanos. A Eucaristia falha em todos os pontos propostos, desde o batismo às demais, pois todas são contrárias às Escrituras pela forma como são feitas e ensinadas. Se de fato a verdade liberta, o erro escraviza. E este será o resultado final de todos aqueles que adotarem esta encíclica como norma de conduta para a solução do problema ambiental do mundo. Laudato Si, parágrafo 237. A participação da Eucaristia é especialmente importante no domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo.
O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. A partir daqui, entramos no verdadeiro objetivo de toda a encíclica. Não por acaso essas informações foram deixadas para o final. Se você chegou até aqui nesta encíclica, você está pronto para a sobremesa. Ela é indigesta e puramente religiosa. Mas você agora já está suficientemente anestesiado como para receber esses mortais venenos como pura água refrigerante. Toda a apresentação anterior da encíclica foi um preparo para o grande objetivo final da mesma. Rogo que você preste atenção ao que virá. Serão 3 cerejas que irão coroar este bolo indigesto, coberto com caramelo. 3 cerejas mortais. Primeira cereja, o domingo. Segundo o Papa, este promete ser um dia de cura das relações do ser humano com Deus, o primeiro dia da nova criação, e como dia de descanso, nos encoraja a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Palavras bonitas, mas completamente mentirosas, e as mais perigosas até aqui. Em nenhum lugar da Escritura Sagrada o domingo foi ou seria promovido em algum dia a ser um dia de descanso ao homem, e menos ainda um dia para a cura das relações entre Deus e o ser humano. Na verdade, o domingo é exatamente o contrário disso tudo, pois é uma contrafação do verdadeiro dia de descanso que Deus deu ao homem, o verdadeiro 7º dia, o sábado, conforme dado por Deus, escrito com seu próprio dedo em tábuas de pedra. O sábado, e não outro, é este dia. O diabo, inteligentemente, tem procurado gradativamente transformar o sábado de Deus no domingo, mas isso jamais será aceito por Deus. Deus não erra e não se deixa errar. Aliás, relativo a este assunto, aquele que conhece o futuro, o único Deus, sabendo que isso ocorreria um dia, deixa-nos as advertências mais sérias e mais importantes já dadas em todas as épocas. Diz o texto bíblico: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 20. Note que enquanto a encíclica papal ensina que o domingo é o dia de cura das relações do ser humano com Deus, Deus mostra claramente que é o dia que é um sinal entre ele e o seu povo, o dia de sábado. E não há homem que possa contestar isso, a não ser com perigo para si mesmo e para os demais. E seguiu-os o 3º anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, 9 e 10. Deus adverte claramente que aquele que receber o sinal ou marca da besta na testa ou na mão, beberá o vinho não misturado no cálice da sua ira. Ou dizer, aquele que receber a marca do papado, o domingo, que é o sinal da autoridade papal, contra o sinal da autoridade de Deus, que é o sábado, receberá o vinho, as pragas que serão derramadas finalmente sobre a terra, sem mistura de misericórdia. Pergunto, caro amigo, vale a pena correr o risco? Em breve, mensagens como essa serão proibidas. Assim, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ajude-nos, inscreva seus amigos, convide-os para fazer parte deste canal. E que Deus seja contigo.